Olá, palmeirenses! Sejam bem-vindos ao Palmeiras Bot News. Palmeiras goleia time boliviano por 8-1 em casa e já é time de melhor campanha na Libertadores. Destaque da partida foi o atacante Rafael Navarro, autor de 4 gols. Acompanhe o pós-jogo e os comentários dos jornalistas sobre a maior goleada aplicada pelo Palmeiras na história da Libertadores. Curta e se inscreva no canal, isso ajuda muito e nos motiva a postar novos conteúdos sobre o Verdão. Vamos falar do Palmeiras e do Flamengo. Mendel, nosso repórter, entrevista 2 jogadores e 5 gols na noite. Vamos lá, Mendel. Não sei se ele vai lembrar, mas eu falei pra ele que jogar no Palmeiras é difícil, né? Até porque nós somos muito cobrados para fazer gol. E eu falei pra ele que meu primeiro gol foi na Libertadores. Me deu confiança, né? Onde adquiri toda aquela minha confiança que eu tinha. E muito feliz, né? Foi um ano abençoado, que nós fomos campeão. Eu tive um privilégio muito grande de ser um dos participantes da Libertadores, que no momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer, né? Como eu falei agora há pouco, muito feliz por ele estar tendo uma sequência de gol aí, e eu acredito muito nele, que ele vai nos ajudar muito nesta temporada. Obrigado, Rony. Vai lá, agradecimento. Receba, pô, que noite, hein? Tirando, como você fez o gesto ali, tirando a zica, rapaz, se você gosta de Libertadores, hein? Mais que especial para mim, para toda a minha família. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por tudo que vem fazendo na minha vida, meus companheiros da comissão técnica por acreditar em mim. Então estou muito feliz de estar podendo ajudar o Palmeiras dentro de campo. Você quinta-feira agora completa, né, 22 anos, presente de aniversário. Aniversário que o Papai do Céu me deu, cara. É importante para você estava esperando um momento como esse? Muito importante, para a gente atacante é sempre bom estar marcando e poder fazer 4 gols, dar uma assistência. Bom, Thaís, a gente vai começar aqui falando de destaques do Palmeiras. A gente tem que começar pelo Rafael Navarro, né? 4 gols hoje contra o Deportivo Táchira, 2 gols, 6 gols. Artilharia da Libertadores. Artilharia. Vai ser, né? Pois é, e você sabe que na Libertadores, Calçade, valem os gols da primeira, da segunda, da terceira fase. E ele está começou semana passada. Né, Jean, a respeito... Média dele, quanto ele 3 por jogo, 3 por jogo. 3 por jogo. E hoje, professor, 5 finalizações, 4 gols e 1 assistência, vale lembrar. Tem uma assistência também na conta dele, já. Eu acho o seguinte, o Rafael Navarro, ele um pouquinho mais sem fazer um gol sequer, perdendo um pênalti, já começou uma desconfiança. Eu não vou dizer nem que uma pressão, porque não é que ele tenha ouvido vaias ou críticas tão contundentes, mas a gente sabe que o cara sente. Não muito contundente, uma pressão. Mas algumas sim, e não tem jeito, né? Ele tá jogando no Palmeiras para essa posição. Aliás, é bom lembrar, né, que fechou hoje a janela de mercado do futebol brasileiro, portanto, o 9 do Palmeiras, tão sonhado por parte da torcida. Desembarcou hoje. Se for chegar um novo 9, esse 9 vai poder chegar apenas em julho, então dele hoje. Ele é um jogador que tem as suas qualidades, acho que mesmo no primeiro tempo, antes de começar a marcar os seus gols na partida, ele fez ali uma boa jogada. Ele, quando sai da área, ele tem também qualidade para fazer boas jogadas, fez uma no primeiro tempo, deu assistência, como lembrou o Birner, no segundo tempo. Então é um cara que vai ser útil, que vai ser uma alternativa e um tipo de jogador que o Palmeiras não tem no seu elenco, né? Esse 9, hora que o Daverson já não joga mais pelo Palmeiras. Se isso significa que ele vai passar a ser titular, eu te diria que por enquanto, não. O Rony continua sendo o dono dessa posição. Bom lembrar também, Prieto, o Rony com o gol de hoje iguala a história da Libertadores, né? O tão criticado Rony, no fim, tem uma história importante também já pelo Palmeiras na Libertadores. Mas eu acho que o Navarro ele se coloca como uma alternativa real, como uma alternativa pesada, como uma alternativa forte. Porque hoje o Palmeiras é um time que cria muito, que produz muitas chances. E você ter um jogador com essa característica, eu acho que ele é mais finalizador do que o Rony. O Rony tem várias qualidades, mas entre essas qualidades não está a de ser um exímio finalizador. Eu acho que o Navarro é um finalizador melhor do que o Rony. Não quer dizer que vai virar titular do time, mas evidentemente se coloca como uma alternativa séria. É sempre bom a gente lembrar que é uma observação do técnico. Ele poderia, por exemplo, pedir que o Daverson continuasse por mais tempo no Rafael Navarro. O treinador viu no Rafael o potencial para ser um jogador mais útil ao longo dessa temporada. Fora a questão do patrimônio do clube, financeira, né? E do Daverson. Em todos os aspectos, né? Não estou falando só com os pés, estou falando mentalmente, né? Na capacidade de
gerenciar a situação. A união do técnico, ele foi a melhor aposta possível com o investimento que o Palmeiras tinha para fazer. Ele precisa colocar o cara para jogar e ele precisa ensinar o jogador no dia a dia, orientar para que o jogador comece a render mais. Como disse o Jean, ele ainda não é um jogador para ser que os treinadores adversários olhem e falem, opa, temos que tomar cuidado. Ou que o Abel olhe e fale, eu preciso de um jogador mais preso na área, mais fixo na área. Eu tenho no banco, eu posso confiar nele. Isso só vai acontecer gradativamente. Não vai acontecer do dia para a noite. Hoje foi um dia em que ele falou, opa, eu tô aqui. Ah, os torcedores adversários estão olhando a gente falando aqui, o adversário é muito fácil. Contra o Independente Petroleiro, qualquer um faz. Não é assim. São 4 gols, o adversário é fácil, mas ele fez os gols, ele estava bem posicionado, ele aproveitou as chances que teve, repito, finalizou 5 vezes, fez 4 gols, sempre muito bem posicionado. O Palmeiras finalizou 16, precisava e cumpriu aquilo que precisava nesse jogo. De agora em diante, eu não sei, eu só sei que parece que o Palmeiras ganha um jogador para poder utilizar mais vezes ao longo da temporada, professor Calçade. E o placar do jogo parece o preço do litro da gasolina, né? Impressionante, né? Tá chegando contra lá. o petroleiro. Já passou. Ficou faltando o gol, Navarro, tá vendo? Assim, tem uma mudança do primeiro para o segundo tempo, que eu acho que o Abel interferiu nisso no intervalo, que quem viu os gols é brutal a diferença. Primeiro tempo tomou um gol aos 6, foi aos 41 empatar, de frente. Palmeiras batia, esquecia o lado. Batia, desordenado. Não é que estava mal organizado. Usava mal aqueles jogadores que estavam em campo. Porque voltaram os mesmos e no segundo tempo só jogar de lado. Jogar do Breno, bum, gol. Jogar do lado, gol. Jogadas de lado do campo. O Palmeiras então deixou de bater no parede, até porque ele não tinha o Veiga, até o Veiga entrar. O Veiga entrou, jogou um pouquinho e fez 2 gols. Imagina o Veiga inteiro. O Independente Petroleiro falou, pô, que entraram os reservas, a gente tá ferrado. Porque os titulares de hoje já estão, que são os reservas, estão esmagando, né, a gente. Porque aí o Palmeiras se organiza, ele não tem o Veiga, que é o cara com o Dudu, a gente fala daquela linha, né, que o Palmeiras tem. Você tem Gustavo Gomes, Danilo, Veiga, tem o Dudu. Hoje tinha o Gustavo, mas não tinha o Danilo, não tinha o Veiga, não tinha o Dudu. E quando o Palmeiras se organiza para jogar bem pelos lados, naturalmente surgem os cruzamentos e aí o Navarro deita e rola com essas bolas que vêm na produção pelos lados. É um time muito ofensivo, mas com Atuesta e Zé Rafael. Entre aspas, como volantes, que na verdade são construtores, o gol do Zé Rafael, por exemplo, e 4 atacantes ali pra frente, né? E é bom lembrar que isso que o Calçade falou, acho que a organização ou a melhora do ponto de vista do desempenho individual dos jogadores se dá muito na hora que ele faz a troca, ele inverte o Verón com o Breno Lopes. Porque o Breno começa muito aberto e o Verón ali meio que centralizado e não estava funcionando. O Verón não estava funcionando por ali. Na hora que ele coloca o Verón pelo lado, o Verón faz uma partidaça. O Verón fez uma partida do nível do Dudu, assim, aquelas partidas de que realmente o cara vai dominando. Pra mim ele foi tão destaque, ele e o Zé Rafael foram tão destaques quanto foi, por exemplo, o Navarro. Uma partida de Todo mundo esperava ver o Verón fazer no Palmeiras. Mas ele faz na hora que rola essa mudança, que ele abre para jogar pela direita e o Breno Lopes passa a jogar um pouco mais centralizado, ainda que fazendo o que ele fez na jogada do belo gol ali, do segundo gol do Palmeiras. O Verón fala muito do Navarro durante um dia, ou 2, mas é importante olhar para os outros e perceber a atuação que teve o Gabriel Verón, que é um menino de quem se espera muito há muito tempo e que no Palmeiras tem a tranquilidade e a calma para, se não render, né? Ele teve uma lesão séria também, né? Teve. O ano passado. Mas acho que ele entrou muitas vezes e não conseguiu render o que outros caras renderam. Mas sempre gosto de lembrar, ele é o protagonista, ele dá assistência no gol mais importante do Palmeiras na última temporada, que é o gol contra o Atlético em Minas, o jogo mais difícil de todos. E que bom que ele ganhe também agora, ele é o cara responsável por resolver o posicionamento, como contou o Jean no segundo tempo, porque em algum momento a gente pescou, ou de torcida, ou de rede social, tá vendo? Teve que tirar todo mundo da tal espinha dorsal, não tem quem crie, não tem quem articule. Então você ter esse surgimento do Verón ganhando um pouco mais dessa importância, porque o Abel está sinalizando que ele vai rodar mais, ele pode descansar então o Veiga. Ele pode descansar o Dudu. O Verón pode começar a ganhar essa responsabilidade. Eu não entendi nem porque o Veiga entrou no jogo de hoje, tá? Eu acho que é plano físico. Eu também acho que tem uma situação de minutagem ali. Isso, precisa dos 20 minutinhos. Porque o Abel ainda não falou. Mas só para
finalizar aqui, que eu ainda não tinha dado pitaco do Navarro, acho que é uma situação muito interessante. Acho que é o Jean que fala do processo dos gols, a confiança. No Táchira, ele é o cara que faz o terceiro e o quarto. É uma confiança para ele de uma partida que o time, pela fragilidade do adversário, já tinha resolvido. Ele hoje é o cara que começa a abrir. O Palmeiras goleia por 1-1. Goleia por 8-1, desculpa. Mas quando sai o primeiro gol do Navarro, é um momento de incredulidade. Ele vai empatar com um Petroleiro em casa, depois de um primeiro tempo arrastado, que dependeu de um golaço ali para empatar. Então, acho que tem uma construção também. Não é só o garoto do terceiro e do quarto gol. Não é só o cara que jogou na Série B e vai empurrar a bola para dentro em uma situação definida, ou como questionaram, porque estava impedido no jogo de estreia. Eu acho que tem uma construção muito importante aí do Navarro ter um protagonismo para além do número de gols. Ele hoje ajuda a clarear, como clareou o Verón, o Jean bem disse da troca de posições, mas ele faz ali na sequência, segundo, terceiro, quarto. Então, assim, acho que isso também começa a tirar um pouco de uma capa, que ele mesmo pode se cobrar. Me parece que a todo momento tem alguém do grupo passando um carinho. O Rony falando, eu disse que era difícil. Quando ele faz o primeiro gol lá contra o Táchira, todo mundo vai abraçar, todo mundo queria esse gol. Então, assim, que ele não se cobre também, que só fez gols em determinados momentos um pouco mais específicos, talvez fáceis, não. Hoje ele clareou um jogo, se desenhou muito fácil no final. A virada, então, troca de posicionamento. Um Rafael Navarro abrindo um caminho ali para depois entrar Veiga, entrar Rony, entrar todo mundo para deslanchar, fazer esse 8-1, que certamente não é corriqueiro em Libertadores. Então acho que tem esse ponto também do quão importante é para o Navarro. A gente brinca da situação da janela, do camisa, perde um pouco de temperatura com essas duas partidas e com a confiança que ele ganha. Ele não virou o melhor jogador das Américas, o melhor camisa 9 das Américas, mas o Palmeiras tem um garoto talvez um pouco mais pronto para o tanto que ele vai ser cobrado do tal finalizador ali. Mas ele pode se tornar, por exemplo, o que foi o Rony em 2020, porque o Rony parecia que passava ali um bastão para ele. Ele falou, olha, eu também tive grandes dificuldades quando cheguei e nós estávamos transmitindo tudo isso, não é, Jean? Foi muito criticado. Foi muito criticado, complicado, até demorou para fazer o primeiro gol. E foi um dos melhores jogadores da Libertadores 2020. Eu acho que o Rony tinha um pouco vítima do sistema e aí foi caindo a confiança, mas o Rony vinha de um nível de futebol, de exigência, maior do nível que o Navarro veio. O Rony, por exemplo, tinha eliminado, por exemplo, o Flamengo de Copa do Brasil, jogando no Rio. Então era um jogador com uma característica diferente, mas era um jogador que já tinha sido mais exigido. Eu acho que a questão do Navarro, ninguém pode ter uma resposta, porque ele é um jogador. Mas é a questão de como o atleta vai trabalhar de agora em diante a carreira. Porque, por exemplo, o que faz salto em altura? Você coloca numa altura, ele vai lá e ultrapassa o sarrafo. Aí aumenta um pouco, ele treina, ele ultrapassa o sarrafo. Treina, ultrapassa. Chega uma hora que ele treina, e não ultrapassa mais. Qual o sarrafo dele? É uma coisa que ele vai ter que mostrar. Ninguém sabe. O que importa nesse primeiro momento é que ele seja um jogador tão útil quanto outros são no elenco do Palmeiras e parece que ele está se transformando nisso. Então, é que acho que assim, olhando para as necessidades do Palmeiras, e aí vou fazer uma ressalva, é óbvio que potencialmente nas suas posições e tal, vou pegar o exemplo do Verón que a gente elogiou muito aqui. O Verón tem um potencial gigantesco. A gente não sabe qual é. Realmente, o Verón é maior, ou tem um potencial maior do que o Navarro. Agora, para o Palmeiras e para o Abel, pela carência que ele tem no elenco em relação a essa posição e essa característica de jogador, eu acho assim, que se ele tivesse que escolher antes do jogo e perguntassem para ele, Abel, quem que você quer que entre em campo e acabe com o jogo e que ganhe confiança e que esteja e que se demonstre uma alternativa certa, falar Navarro. Porque o Verón tem jogadores de lado de campo. Porque ele tem o Verón é uma opção a tudo que ele já tem. É isso aí. Navarro que ele não tem. Ele apostou em. O próprio Wesley é um bom jogador de lado de campo também. Então ele tem vários caras por ali. O Scarpa com outras características, mas é um jogador por ali. Repito, é a confirmação de que o Palmeiras não vai contratar o tal 9, pelo menos até julho chegar. Então, era muito importante para o Palmeiras que ele conseguisse aí ganhar confiança. Confiança ele ganhou. Onde ele vai chegar, o que ele vai fazer na temporada, a gente ainda não sabe, mas evitar a Libertadores é muito importante. A primeira alteração do Palmeiras no jogo foi aos 65, aos 20 do segundo tempo, Danilo. Entrou, saiu o Atuesta, aí entrou o Murilo, saiu o Gustavo Gomes, começa a voltar Rafael Veiga, o Breno Lopes, mas já estava 4-1. Acho que essa convicção de que era possível ganhar, porque você poderia falar, saí no primeiro tempo, tomou um gol aos 6.
Depois marquei aos 41. No segundo tempo você já vai falar, vai resolver, né? Tem 45 minutos. Quer dizer, o Palmeiras tinha a crença, a certeza, e aí os números explicam mais, para quem não conseguiu pescar o que aconteceu. São impressionantes. Acho que a gente vai até mostrar isso. Com 4-1, antes de fazer o segundo, terceiro, quarto, a crença de que dá para virar o jogo. E vai virar com esse time que entrou. E reorganizado, dando bola na área. E o Navarro fez gol de tudo que foi jeito, né? No chão. De chão, se antecipando, chegando, girando. Eu acho que esse é o ponto legal. Então ele está resolvido o problema? Não está resolvido ainda. Não sei se vai resolver, mas tem um indício de que a certeza que a gente tem é que ele aproveitou a oportunidade de Libertadores. Foi magnífico. Só que a leitura do grupo, a hora que o Abel olhou para o grupo e foi a fundo nos adversários, ele criou uma estratégia para a Libertadores e para o Campeonato Brasileiro. Que não deu certo no Brasileirão, mas na Libertadores deu. Que aqui dá para jogar com as reservas. E aqui eu vou colocar os titulares nessas 8 primeiras rodadas que coincidem com a fase de grupos. E eu vou acelerar os dois. Eu me classifico aqui e nessa daqui eu vou... Falhou contra o Ceará, que jogou muito contra o Palmeiras e o Palmeiras... Você sabe, o Calçade, tem um detalhe para ir nessa sequência de tema, que todo jogador precisa de rodagem. Sim. Né? O Navarro precisava de rodagem. Né? Entrou contra o Tátira, entra hoje, faz 4 gols. E o Palmeiras tem o adversário certo no grupo agora, o Emelec, e mais 2 jogos contra o Tátira, aliás, mais um jogo contra o Tátira e com o próprio Petroleiro, para dar mais rodagem para esse time, para esses garotos? O Emelec não está jogando bem. Eu acho que tem. E eu acho que quando o Abel não mexe no intervalo, ele sempre fala sobre potencializar jogadores que ele lida com pessoas. Se ele tira alguns jogadores entre os titulares, ele ia derrubar esses jogadores que ele ia tirar daqui. E ele sabia que a diferença técnica do time dele, que estava em campo e que não tinha rendido no primeiro tempo, era suficiente. Era a diferença que a gente viu aí de gols depois do segundo tempo. Até porque, Birner, é bom ressaltar, eu até acho que se ele vira perdendo por 1-0, talvez ele já colocasse um ou outro. Mas é bom ressaltar que também depois que o Zé Rafael faz o gol, o Palmeiras tem 2 ou 3 grandes chances de virar ainda no primeiro tempo. Mas então, até ali não jogava bem. Até ali não jogava bem. Claro, era muito superior porque o adversário é muito fraco. Isso acho que não se discute. Mas o fato é que eu acho que o que aconteceu no final do primeiro tempo, ou seja, não só o gol do Zé Rafael, como aquelas 2 ou 3 oportunidades na sequência que o Palmeiras teve e acabou desperdiçando, deram ao Abel a convicção de que não era necessário mudar e não era mesmo. Acho que você tem razão. Era importante para ele também não mudar porque... E acho que podemos até ressaltar 2 ou 3 caras que fizeram partidas ruins, apesar disso. Né? Eu acho que o Atuesta não foi bem de novo. Concordo. É um jogador que está com dificuldade para se acertar nesse time. O Jorge é uma coisa impressionante. A gente sabe do potencial e da capacidade do Jorge. É impressionante como ele não tem conseguido jogar, mas aí os outros que a gente já ressaltou fizeram o suficiente. E o Kusevich também. O Kusevich tinha ido bem até no primeiro jogo, o Prieto até ressaltou, né, na estreia da Libertadores, mas hoje também não foi bem, embora tenha sido pouco exigido, né? Foi mal naquele começo. Você fala de gestão de temporada, eram 2 situações. Colocar alguns titulares e virar o jogo com mais certeza e terminar o jogo com a vitória e com alguns jogadores cabisbaixos, ou terminar como terminou agora, com jogadores com moral alta, com outra expectativa, confiantes, felizes, ou seja, ele conseguiu a goleada e conseguiu melhorar a autoestima, a confiança dos jogadores, o que pode, a gente só vai saber ao longo da temporada, render um futebol melhor também desses jogadores que, teoricamente, cairiam um pouquinho se saíssem no intervalo, para o Palmeiras ter mais certeza ainda que ia ganhar o jogo. Quem aproveitou melhor a chance hoje, já que a gente está falando de um time reserva que entrou do Palmeiras para essa goleada de 8-1? Não vale falar de Rafael Navarro nesse capítulo do programa agora. Pedro. Gabriel Veron pode falar? Pode. Porque eu acho que para você um grande destaque. O Breno Lopes me agrada, porque o Breno Lopes, eu acho que a mudança do Verón também passa por uma troca, e não é só simplesmente uma troca que o Verón funciona e o Breno faz meio que algo coadjuvante. Acho que também, se a gente pega na régua de espera particularmente do Breno Lopes, um potencial e um Dudu. Então, dentro do que o Breno Lopes poderia fazer com o ajuste de posição, foi feito. O Verón, acho que o Jean já destrinchou.
a bola, como acontece no segundo tempo, a forma como o jogo acontece no segundo tempo, o calça começa a levantar, né? Você descobre o caminho. Por dentro tá travado, você tinha uma linha assim. É um time muito limitado que achou um gol contra o atual bicampeão fora de casa. O que ele vai fazer além de tentar montar uma linha de 5? E aí não é simplesmente uma covardia, não tem muito mais o que fazer além daquilo. E aí você tenta, a água mole ali por dentro não fura, você tenta abrir o caminho, você abre com o Verón. E aí eu acho que tem muito de um Abel também, dessa mentalidade que o Birner, o estágio recado, ele queria muito ver o Navarro ganhando confiança, porque ele já entendeu que ele não vai ter esse 9. Mas eu acho que ele queria muito também, nessa metodologia, podemos chamar de início de Libertadores, batendo data com o brasileiro, ele queria ter um pouco mais certeza sobre o Verón, porque ele vai precisar talvez descansar um pouco mais o Veiga em algum momento, o Dudu em algum momento. A estrutura do meio para frente, de Danilo, Veiga e Dudu, tem um pouco mais de confiança. E para jogar o brasileiro, ele precisa que os jogadores que não têm atuado num nível tão bom joguem um bom nível. E isso ele já é a construção da temporada inteira. Eu acho que para o recorte futuro é fundamental o Verón estar em evolução. Para o recorte atual, ele precisa confiar nesse Verón, porque o grande lance do primeiro tempo para mim não é só que havia uma barreira do outro lado, havia um Palmeiras sem ideias. Por que sem ideias? Só por posição? Por falta de costume desse elenco? Por falta de costume desse grupo juntos? Aí ele consegue resolver uma situação de peças do Verón. Então, para um próximo jogo, você falou, adversário ideal é Emelec. Será que vai testar um Verón por ali? Será que vai querer uma resposta, talvez confirmar essa situação? Então, acho que foi uma boa notícia. O Navarro é óbvio, o Veiga é óbvio, o Rony chegou. O Zé Rafael no primeiro tempo, achando aquele gol também, sim. Tá, mas é que esses daí, o Gomes fez um grande jogo, o Zé Rafael esses aí também não poderíamos falar. Mas eles são titulares, eles não é que eles aproveitaram a oportunidade. Outro que fez uma partida gigante, mas que também é normal, que toda vez que entra vai bem, é o Mike. Que é um cara que também já foi muito criticado, como o Marcos Rocha já foi, e o Mike jogou muito bem. Eu acho que o interessante do Verón é que o Abel, ele tem visto, ele tem apostado muito mais no Verón do que ele apostava no começo. Então, mesmo na hora que ele tem tirado o Rony, o que ele tinha feito? Ele vinha fazendo muito colocar o Verón ali. Então, ele tem tentado, às vezes o Verón entra na esquerda, às vezes o Verón entra na direita, como hoje, e foi quando mais rendeu, na hora que abriu pela direita. Hoje ele começa o jogo mais centralizado, ele já começou como falso 9, ou seja... Eu vi pouco o Rony pela direita nas últimas vezes. O Abel, então, mas acho que hoje ali foi um... O Abel, ele tá querendo usar o Verón. Ele está querendo lançar mais o jogador do que ele vinha lançando, pelo menos, na primeira parte da temporada passada. E hoje ele deu a resposta. Agora, eu acho que, enfim, os caras que foram bem são esses daí. O Wesley não fez uma má partida, mas acho que é aquela coisa. O Wesley, inicial dele no Palmeiras... que foi o cara que... Ele continua sendo útil, mas ele não deslancha. Não, Deixa eu te fazer ele pergunta, é útil... Você não tem a sensação que o Abel também não está desistindo dele? Não desistiu, não. Eu tô achando que ele também está esperando essa Ele entra o tempo todo. E acho que ele não fez uma partida hoje. Não. Mas pelo que a gente sabe que ele pode dar. É isso, porque a gente lembra que no começo, quando ele lançou Verón, Danilo, Gabriel Menino, o Wesley foi o cara todos esses nomes que começou no mais alto nível. Citou, Patrick. São nomes que são diferentes de nomes de Flamengo, às vezes, e de Atlético. Que você está falando de jogadores que o treinador precisa desenvolver. O treinador precisa desenvolver e caminhar junto. Mas no Flamengo o Paulo Sousa tem também que dar um jeito no Marinho. O Trilho já avançou bastante na carreira. É um jogador de experiências, de conquistas e tal. É diferente de um jovem que você precisa desenvolver. E aí ele vai também, de repente, encontrando outras funções, falando, peraí, dá para jogar de uma forma um pouquinho diferente, vamos ver se isso realmente funciona. Mas o papel do Abel no Palmeiras é de desenvolver jogadores. Então, ele quando usa o banco, não é que ele está usando um banco, nem sempre vai ser de jogadores super experientes, que tem uma história, de jogadores que já confia a ponto de pegar a Libertadores em 2 rodadas, escalá-los, colocá-los para jogar, porque você tem que acreditar muito ali, naquilo que você, treinador, desenvolveu. Não é só colocar os jogadores dentro de campo. E existe aí um trabalho que ele conseguiu desenvolver com os jovens. Mas a gente está vendo que vai devagar. Alguns tem aviãozinho aí. O Danilo foi um aviãozinho nessa história. Claro. Né? Furou o processo. O treinador dele fala, nossa, né? Você tem caras que são diferentes. Né? São, assim, fenomenais. Acho que o Danilo é um jogador, se não se encantar com...
Porque o futebol tira muita coisa boa da vida do sujeito. Então, se ele entender que o Você vê caminho que ele é abriu esse... mão de dois, Se né? concentrar. Do Renan e do Patrick de Paula. Patrick. E Gabriel Menino que se cuide. Mapeando, que se a gente fala quebrar o pescoço, mapeando o tempo todo para saber, bom, aqui eu vou chegar. Eu só queria lembrar de um outro fato. A gente está falando do Palmeiras, vai jovem. O único chute em gol, tá, do time. O único jogo todo do 28-1 do Independente Petroleiro isso aí foi o jogo todo deles. Ou seja, aí foi um golaço, mas foi o jogo todo. Palmeiras moldado pelo Abel um pouquinho diferente. Em Goiânia. Vai viajar mais um pouquinho. Em função da primeira derrota... O que você acha moldado de... Moldado assim, você pode talvez encontrar não 11... Eu acho que vão os 11, viu? Então, pelas conversas que eu sabe por que é o que vem depois. A minha dúvida... Então, sim, do jeito que ele está olhando para no meio de semana é Flamengo já? Quarta-feira que vem o jogo antecipado, então, assim, da rodada 4. Palmeiras, Flamengo. Por isso que eu fiquei na dúvida. Flamengo fora, Corinthians em casa, Emelec fora, que é o grupo, talvez o time que mais exija e ele quer ganhar esse jogo também. Então, vamos ver como é que vem o Palmeiras depois do Goiás nos 3 jogos e em Goiânia também, se ele vai... Olha, o time que jogou contra o Ceará é o time de Goiânia e ponto final. Ontem até, quando a gente mostrou a entrevista do Abel, eu até falei que o tal do tiro, a tal da escolha nesse começo de temporada seria o brasileiro. Estava muito claro isso. O próprio Dudu aqui falou pra gente que o Abel queria levar muito a sério esse começo de brasileiro. Ele falou no Bola da Vez pra gente. Então, acho que a escalação de hoje confirma isso. E eu só queria falar uma coisa rapidinho em relação ao gol do Independiente Petroleiro, porque o passe do Cristaldo e tal, e eu achei muito legal. Claro que isso talvez só tenha acontecido, provavelmente só aconteceu porque o Palmeiras estava metendo uma baita goleada, mas eu achei legal o reconhecimento, os aplausos e os gritos de Cristaldo para um jogador que está longe de ser brilhante, mas que quando vestiu a camisa do time se matava pelo time. Mas ele foi festejado antes do jogo também. É verdade, ele foi festejado antes do jogo. Então não foi só dos 8 Esse Palmeiras de Bonança não esqueceu aquele. É isso aí, exatamente. Esse reconhecimento foi legal. Ele vai com um time muito modificado contra o Emelec. Contra o Emelec? Contra o Emelec. Eu acho que ele vai modificar, não sei, não tem informação. Eu acho que contra o Goiás é palpite nosso também, estamos tentando confabular a partir da informação do Dudu na conversa do Bola da Vez. Eu acho que ele senta, avalia, coloca, porque isso não é tirado da cartola do nada, ele abre a planilha de fadiga, ele vai tentar levar o máximo que puder ao Goiás, não necessariamente 11, mas eu acho que ele vai olhar muito para a semana que vem. Tem os 3, tem Flamengo, Corinthians e Emelec. Aí vem Juazeirense. Copa do Brasil. E vem o preço da gasolina e o Independente Petroleiro de Empatou com o Emelec na rodada inicial por 1-1. Seguinte, ali volta os reservas, esses reservas para Juazeirense e para o Independente Petroleiro. Nesse bloco aqui, ele precisa cuidar melhor. Qual é o preço da gasolina? 8 a 1, tá ali. 8, você entra, você pensa que é o preço da bomba, é o placar do jogo. Petroleiro. 8.